Olá família do Excel, e estou aqui para mais uma aula, a aula número 5. Espero que tenham visto as 4 anteriores. Isto vai dar continuidade e hoje vamos aqui fazer uma aula com mais conteúdo de forma a que vocês consigam evoluir mais rapidamente, uma vez que já fizeram as outras 4 aulas bastante devagar. Aqui vamos ter um bocadinho mais tempo, vamos logo falar de 4 ponteiros, pelo menos 4 ponteiros do rato, nomeadamente selecionar a coluna, selecionar a linha, dimensionar a largura da coluna, dimensionar a altura da linha, e vocês vão ver que é bastante útil estes ponteiros do rato porque vos facilita imenso quando querem criar quadros com determinadas dimensões, com alguma uniformidade. Por isso é importante que vocês sigam a aula. Antes de continuar, não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal e ativarem o sininho para receberem os vídeos em primeira mão. Desta forma, vamos para a nossa folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresses. Eu estou aqui para ajudar. Relembrando aqui rapidamente os ponteiros do rato, este símbolo do ponteiro do rato, este ícone, tem a função de selecionar, este tem a função de editar para nós podermos alterar o conteúdo das telas, este tem a função de escolher, assim como a mão também. Aqui não tenho a mão, mas posso ir buscar aqui mais atrás, cá está a mão, e vou copiar e vou colar aqui, de forma a que vocês fiquem com esta informação também aqui. E hoje vamos começar pelo selecionar coluna. O selecionar coluna é bastante importante porque normalmente nós precisamos ou de mover o conteúdo de uma coluna, ou precisamos de apagar uma coluna, ou precisamos de inserir uma coluna, ou podemos formatá-la em termos de cor, tamanho de letra, formato numérico, formato monetário, uma série de situações. Nós precisamos sempre de selecionar, sejam células, sejam colunas, ou sejam conjuntos de colunas adjacentes ou não adjacentes. Desta forma, vamos aqui fazer o desafio, selecionar a coluna K. Então, as colunas estão identificadas por letras, eu clico aqui no K, posso clicar aqui um pouco mais ao lado da esquerda, ao lado direito, ou no centro, tanto faz, desde que eu não clique na outra zona que pertence a outra coluna. Então, o primeiro objetivo está feito. Segundo objetivo, atenção, quando eu for fazer o segundo objetivo, o primeiro objetivo é perdido, ou seja, é desselecionado. Então, o segundo objetivo é para selecionar as colunas J, L, O e P, de forma a que fiquem todas selecionadas, ou seja, não é para marcar uma, desmarcando a anterior, marcar outra, não é para fazer dessa forma. É para manter estas 4 colunas selecionadas. Então, J, clico aqui na J. L, para eu marcar a L sem desmarcar a J, eu tenho que pressionar a tecla Ctrl CTRL, de forma que é a tecla que está no canto inferior esquerdo do teclado. Deixo o dedo no Ctrl e carrego nesta coluna. Já tenho as duas selecionadas. E agora o O e o P. O O e o P estão seguidos. Não preciso estar a marcar uma e depois outra. Clique sem largar, arrasto para a direita e ficaram as 4 selecionadas. Se eu agora, só para visualmente vocês perceberem, se eu escolher agora aqui uma cor, ele automaticamente marcou a coluna inteira. E quando ele fala coluna inteira, ele vai desde a primeira linha até a última linha em cada coluna que ficou selecionado. Vamos agora passar para a outra parte, que é para selecionar as linhas. Para selecionar as linhas é exatamente o mesmo. Só que em vez de ser aqui na zona das letras, é aqui na zona dos números, em que ele vai selecionar uma linha, ou seja, uma área horizontal em vez de ser uma área vertical. Então, selecionar a linha 11, clica-se aqui na 11. Agora, outro objetivo, 13, 15, 17 e 18. 13, Ctrl, 15, fica ainda o dedo no Ctrl, 17 e arrasta até o 18. E desta forma, tem aqui as 4 linhas. Se eu clicar aqui, ele automaticamente pintou
as linhas todas. Vamos passar para o próximo ponteiro do rato, e o próximo ponteiro do rato é dimensionar colunas. E para dimensionar colunas, simplesmente eu posso selecionar a coluna e dimensionar colocando aqui à direita, ou simplesmente não seleciono, eu tenho que estar com o cursor em algum lado, mas se eu agora chegar aqui, quero dimensionar a coluna N, não preciso de selecioná-la, uma vez que é só esta coluna, eu chego aqui ao fim da coluna, ou seja, entre a coluna N e a O, é sempre do lado mais à direita desta coluna, eu clico e dimensiono manualmente e ele altera somente esta coluna, independentemente de estar ou não selecionada. Eu vou aqui pintá-la para vocês poderem ver, mesmo que esteja outra coisa selecionada, eu chego aqui e posso dimensioná-la. Porém, por vezes necessitamos de colocar valores certos. Como é que nós fazemos? Botão direito sobre a coluna, se for mais do que uma, basta clicar com o botão direito numa das selecionadas e tenho aqui a opção largura da coluna. Então vamos imaginar que eu quero 15. E eu escrevo 15 e Enter, e ele ficou com 15. Se eu chegar aqui, clicar sem mexer, tem o 15. Atenção, há valores que não são certos. Se eu colocar 8,5, ele não me vai permitir o 8,5 porque ele não tem essa medida, tem 8,56, que é a medida padrão que ele utiliza. Por exemplo, chegar aqui, botão direito, largura da coluna, 8,5, Enter. Teoricamente funcionou, se eu chegar aqui e clicar com o rato, 8,56. E vocês perguntam, mas que medidas são estas? Porque não é em centímetros, não é em polegadas, não é em milímetros, embora muita gente diga que é. Não, o Excel permite nós podermos alterar para essas unidades de medida, porém esta medida que vocês têm aqui é uma medida que não está padronizada nas medidas tradicionais, a não ser ali os 84 pixels. Um pixel é uma medida padronizada. No entanto, eu vou mudar isto aqui para 10 para podermos perceber mais ou menos o que é que isto significa. E significa que eu aproximadamente tenho a possibilidade de colocar ali 10 caracteres. Ou seja, como eu coloquei para a medida 10, é 10 caracteres. Mas isto vai depender se eu estou a escrever em letra maiúscula ou minúscula, se eu estou a escrever o I ou se estou a escrever o Z. Por isso é um valor aproximado de 10 caracteres. Por exemplo, vou colocar em maiúscula e vou escrever Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reparem, já não coube o 10. Agora vou colocar em minúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e cabe o 11. Por isso faz aqui a média dos dois. No entanto, se eu colocar aqui o C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora em maiúscula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reparem, é diferente. Mas em média cabe 10 caracteres. E também vai depender do tipo de letra que estejamos a utilizar. Mas ficam aqui com uma ideia que aquela dimensão tem a ver com a média de caracteres que vai caber ali naquela largura. Porque normalmente, se eu escrever aqui informática, repare, foi tudo em maiúscula, vamos pôr aqui ao contrário. E nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu escrevesse mais 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 letras em maiúscula, ou tudo em maiúscula, ele já não me ia caber. Mas em média, cabe ali cerca de 10 caracteres nesta distância. Então vamos lá aqui fazer o que é-nos pedido. Então na capa 10, eu quero escrever Genius Max. Depois quero na L10 curso de Excel. E reparem o que aconteceu foi que a coluna capa não tem largura suficiente para mostrar o seu conteúdo. Então nós aqui temos duas formas de resolver isto, ou três. Podemos mudar de sítio o curso de Excel, e assim não ficando ali, podia ficar numa coluna à frente. Era uma forma de visualizar a informação toda. Reparem, se eu mexer aqui e mover isto para baixo,
ele automaticamente já deixa ver o seu conteúdo, mas esta não é a solução. Vamos imaginar que eu queria mesmo que ficassem uma à frente da outra, mas que ficasse todo o conteúdo visível. Então, eu vou utilizar esta opção do dimensionar e para isso também tenho duas formas de o fazer. Ou faço manualmente, ou seja, clique aqui, não precisa estar selecionado, isto pode estar noutro sítio qualquer, clique aqui no fim da coluna capa e manualmente vou aqui ao olhómetro a ver se cabe tudo ou não e vou acertando à medida que eu estou a mexer, ou fazer de forma automática. E como é que se ajusta de forma automática? Colocando um duplo clique, 1, 2, e ele ajusta à célula que contiver o maior conteúdo naquela coluna. Vamos fazer aqui um texto. Eu vou colocar aqui outra coisa qualquer. E reparem, na coluna capa eu tenho duas coisas. Tenho o Genius Max e tenho dimensionar célula. Se eu, mesmo que esteja com esta selecionada, se eu fizer aqui duplo clique, ele vai dimensionar para a célula que contiver maior conteúdo. Ou seja, aquela que tem que mostrar toda a informação. E neste caso ele vai se basear aqui no dimensionar célula. Vamos ver. 1, 2. E reparem como ele alargou de acordo com a informação que estava numa das células daquela coluna que continha a maior informação. Por isso é preciso que vocês tenham isto em atenção. Por vezes vocês têm títulos que ocupam imenso tempo e quando dão 2 cliques a coluna fica super larga e não faz muito sentido. E aí vamos utilizar outra situação de um alinhamento dentro da seleção diferente para que ele diferencie entre uma determinada célula e o resto das células dessa coluna. Então, queríamos que fosse dimensionado para tamanho 11 manualmente. Então eu posso fazer aqui, clicar e devagarinho ir aqui até chegar a 11. Não é, sim, por vezes não é fácil. Ou então utilizam o botão direito, largura da coluna, 11, Enter, e ele já ajustou. Mas atenção, isto só funciona quando vocês sabem exatamente o tamanho da largura que pretendem em termos de média de caracteres. Normalmente as pessoas fazem um duplo clique, ele faz um ajuste automático ou manualmente, como vocês viram. Por isso já vimos o objetivo 2 e 3. Vamos passar para o dimensionar a altura das linhas. E dimensionar a altura das linhas, qual é o primeiro objetivo? Na J12, vamos por aqui, J12, Enter. Escrevo o seguinte, Genius Max. E dentro da mesma célula vamos fazer uma mudança de linha para escrever curso de Excel. Que já é uma situação diferente. Ou seja, eu quero mudar de linha, mas não é este mudar de linha. Este mudar de linha é no Word, que permite que ele vá para outra linha de baixo. Aqui o que ele faz é mudar de linha completamente, ou seja, da linha 12 passou para a 13. Mas eu não pretendo isso. Eu pretendo que a informação Genius Max e custo de Excel estejam dentro da mesma célula, mas em linhas diferentes. Só para a vossa informação, cada célula destas tem capacidade para receber mais de 32 mil caracteres. 32 mil e qualquer coisa. E dessa forma, cabe muita informação aqui, embora vocês pensem que não. E como é que vocês podem ter essa noção? Esta é a barra de fórmulas, mas vocês também têm a possibilidade de aumentar a barra de fórmulas para poder escrever mais informação aqui dentro. E para isso vão ver mais um ponteiro do rato que não faz parte da seleção dos 12 que eu tenho para vos mostrar ao longo de algumas sessões, mas veem mais um ponteiro do rato que eu não tenho previsto, que é colocar o ponteiro do rato logo abaixo aqui da barra de fórmulas, ou seja, entre a barra de fórmulas e a linha das colunas, eu clico e agora arrasto e reparem, aumentando isto tudo significa que eu posso escrever aqui dentro com a informação que eu desejar. Eu não preciso escrever tanta, vou pô-la assim. E reparem, nesta célula tem esta informação. E mais uma vez, se eu fizer Enter, ele muda para a linha de baixo. Não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo é que ele mude para uma próxima quebra de linha. Ou seja, não é da 12 para a 13, mas sim, dentro da 12 eu quero uma quebra de linha. No Word é utilizar o Shift Enter. O Shift Enter o que faz, muda de linha, mas não cria um novo parágrafo. Aqui
é parecido. Só que em vez de ser o Shift Enter, aqui é o Alt Enter. Alt Enter. E o Alt Enter permite que ele faça uma quebra de linha e que eu possa escrever a informação e que fique tudo dentro da mesma célula. No entanto, é importante vocês perceberem, para que esta informação fique visível, é necessário que a altura da linha seja modificada. Vou fazer Enter e ele automaticamente, nesta versão, assumiu e aumentou. Noutras versões mais antigas, isso poderá não acontecer. E vamos simular se isso não acontecesse. Se isso não acontecesse, ficaria algo assim e vocês pensariam que não existia a informação toda lá. E então, o que é que pede aqui? Pede para dimensionar a largura para 14. Eu faço aqui botão direito, largura para 14. Ele ajustou, mas também para visualizar a informação que está ali dentro daquela célula, que é esta informação, eu preciso aqui de aumentar a altura da linha. Então pede aqui para colocar 35 pontos. Botão direito, altura da linha, 35 pontos. Mas atenção, mais uma vez, isto é porque nós sabemos qual é a altura da linha. A altura da linha que nós pretendemos. Podemos fazer como fizemos com a coluna, com o ajuste automático. Em vez de ser de coluna, é de linha. Basicamente, vou aqui ao fim da 12, dou 2 cliques. Com o esquerdo, 1, 2. E ele ajusta automaticamente esta informação. Existe outra possibilidade também que eu posso executar, que é utilizando aqui este moldar texto. Mesmo que eu escreva tudo seguido, o que ele faz é muda, faz uma quebra de linha quando chegar ao fim da largura da coluna. Por exemplo, Genius Max, custo Excel, tudo seguido. E se eu clicar aqui, ele automaticamente ajusta. Como esta coluna tem pouca largura, ele teve que fazer uma altura de 4 linhas. Eu só tenho que começar aqui a aumentar e perceber quando ele contém a informação que eu quero. Neste caso, ficou com esta altura toda devido à primeira possibilidade que eu fiz. Só tenho que fazer com um ajuste automático, 1, 2, e ele ajusta automático. É outra forma de trabalhar, embora a informação aqui esteja toda numa só linha, e aqui tinha uma quebra de linha. Ok? Espero que estes 4 ponteiros do RAT tenham sido úteis para vocês e para que seja mais fácil vocês criarem mapas com dimensões corretas entre conjuntos de colunas ou linhas e vocês consigam fazer aqui brilharete na construção dos vossos quadros. Por isso, não se esqueçam, deixem o vosso like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de forma a que recebam todas as notificações dos novos vídeos. Já agora, não se esqueçam que tem o grupo do Telegram também com mais vídeos mais avançados para quem já tem algum conhecimento consiga evoluir mais rapidamente e também se tiverem dúvidas a melhor forma de poderem colocá-las é no Telegram. Porquê? Porque lá no Telegram várias pessoas vão-vos ajudar e não precisa vir aqui ao YouTube para estar a ver os comentários, embora é importante que vocês coloquem aqui nos comentários e que partilhem o grupo do YouTube de forma a que o grupo cresça, a nossa comunidade cresça e haja aqui uma interação maior, porque o objetivo deste curso e desta comunidade é compartilhar conhecimento e criar aqui uma entreajuda pela parte do Excel para que todos consigam evoluir e aumentar a possibilidade de subirem na vossa carreira profissional. Por isso, até um próximo vídeo. Obrigado.